Ricardo, quais investimentos eu posso utilizar para gerar uma renda passiva todos os meses? Bom, esse é um tipo de pergunta que eu recebo praticamente todas as vezes que eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @investindo.inteligente. E é esse o conteúdo que eu quero falar hoje sobre quais são os principais e os melhores investimentos para você ter uma renda passiva todos os meses na sua conta. E aí no final desse vídeo eu também quero falar investimentos específicos que te pagam um dividendo mais alto. Mas não se preocupa com essas palavras, porque a gente já vai desmistificar aqui no decorrer desse vídeo. Mas primeiro, solta a vinheta. Seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ricardo Hoffman e se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, deixe o seu like, porque aí o YouTube acaba mostrando esse vídeo aí para mais pessoas e acaba me ajudando de certa forma. Então vamos ao conteúdo de hoje. Afinal, quais são os melhores tipos de investimentos que eu posso ter na minha carteira para gerar uma renda passiva mensal? Primeiro de tudo, o que é uma renda passiva? Renda passiva é quando você tem alguma coisa te gerando renda que você não precisa trabalhar por aquilo. De outro lado, só para você entender, a renda ativa é quando você vende principalmente o seu trabalho, o seu esforço por troca de dinheiro. Um exemplo muito prático é o seu salário. Vamos supor que você trabalha para uma determinada empresa. Então você trabalha lá 8 horas por dia e você recebe um determinado salário por mês. Isso é uma renda ativa do seu trabalho. Por outro lado, voltando à renda passiva, vamos supor que você tenha um apartamento alugado, uma kitnet, que seja, certo? Essa kitnet ela vai te dar um aluguel todos os meses sem você precisar trabalhar por aquilo. Isso é considerado renda passiva. Então, outros exemplos de renda passiva, os aluguéis que você recebe dos imóveis alugados. Você também pode considerar a renda passiva os juros que você recebe dos seus investimentos, os dividendos que você recebe. A gente já vai explicar melhor sobre dividendos, eu vou explicar melhor na verdade, né? Royalties que você recebe dos seus negócios, equity, entre outras coisas que você recebe sem você precisar trabalhar por aquilo. E afinal, quando a gente fala dos investimentos, então, quais são esses investimentos que poderiam te gerar essa renda passiva? Muitos investimentos, principalmente os de renda fixa, apesar de eles também te gerarem juros, e juros compostos ainda, eles não te pagam juros todos os meses na sua conta, porque aquele valor, ele acaba sendo acoplado no montante total e o montante, o bolo lá de investimento, o bolo de dinheiro vai crescendo. Por outro lado, nós temos alguns investimentos como as ações, fundos imobiliários que pagam os famosos dividendos, na maioria das vezes, todos os meses na sua conta, né? E o dividendo, no caso das ações, é nada mais nada menos do que os lucros da empresa que não são utilizados no negócio e consequentemente são distribuídos para os seus acionistas. Então, se você é dono de ações, você vai receber esses dividendos também. E não importa se você tem uma ação, 1000 ações ou 100 mil ações, certo? Não é 1000 ação, né? É 1000 ações. Errou! Enfim, não importa a quantidade de ações que você tenha, você vai ter direito a receber os dividendos. Isso já é uma pergunta que eu sei que também muita gente acaba tendo, né? Então, se você tem uma ação, você vai receber dividendos proporcionalmente ao valor daquela ação. Nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Os dividendos, na maioria das vezes, são os aluguéis recebidos daqueles empreendimentos imobiliários que por sua vez são distribuídos aos cotistas. E você sendo cotista de uma cota, 1000 cotas ou sei lá quantas cotas for que seja, você também vai receber proporcionalmente esses dividendos na sua conta. E é importante ressaltar aqui que investimentos como fundos imobiliários, investimentos como ações, são considerados de renda variável, portanto, apesar de eles pagarem esses dividendos com uma certa periodicidade, são investimentos que têm o seu valor oscilando o tempo todo. Então, um exemplo, você pode ter R$1.000 hoje, amanhã você tem 950, depois de amanhã você tem 1.050. O teu valor investido, ele fica oscilando, isso é renda variável. Não vá investir em renda variável
variável sem conhecer nada, simplesmente porque alguém sugeriu um determinado tipo de investimento. O ideal é que você sempre estude os produtos, o tipo de investimento antes de você investir. E isso não vale só para o mercado financeiro, isso vale para qualquer parte da sua vida. Um exemplo, imagina que alguém te convida para você ser sócio de uma padaria, um exemplo hipotético, mas você nem entende como que funciona a gestão de uma padaria, o que tem que se fazer, se isso dá lucro, se não dá lucro. Ou seja, certamente se você colocar dinheiro em algo que você não entende como funciona, bom, talvez no final você já vai imaginar o que pode acontecer. E no mundo dos investimentos não é diferente, né? Inclusive no meu livro físico, eu tenho uma frase logo no início que eu falo assim, ó: não invista em algo que você não conheça. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Então, desde um empreendimento, desde um investimento, desde qualquer outra coisa aí, se você não entende como funciona, é melhor ficar de fora do que fazer a coisa errada. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo que a gente estava falando. Quando a gente fala então dos dividendos, que principalmente tem nos fundos imobiliários e nas ações, é importante você entender que não são todos os fundos imobiliários que pagam dividendos, assim como não são todas as ações que pagam dividendos. Isso porque ações de pequenas empresas ou médias empresas, os lucros dessas empresas, eles acabam sendo reinvestidos nelas mesmas e, consequentemente, não são distribuídos através dos dividendos, através de dividendos no caso. Então, para você buscar boas empresas pagadoras de dividendos, você tem que buscar empresas que tenham um indicador chamado payout acima de 60%. Essas são empresas que tendem a pagar um dividendo maior no seu bolso. E aonde que você encontra essa informação? Tem um site chamado statusinvest.com.br, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Nesse site você pode ir lá pesquisar as empresas que você queira comprar, enfim, né? E lá, colocando o código da empresa, vai mostrar esse indicador, qual que é o percentual dele. Normalmente ele vai de 0 a 100. Se ele for acima de 60%, significa que é uma empresa boa pagadora de dividendos e que você pode avaliar a ter ela na sua carteira. No caso dos fundos imobiliários, tem algumas categorias de fundos que também não pagam dividendos. Por exemplo, o caso dos fundos de desenvolvimento. Se o fundo ele é de desenvolvimento, esse fundo ele vai ser constituído para criar um empreendimento. E se você está criando um empreendimento agora, entenda que ele não está gerando aluguel ainda, não está gerando renda passiva, consequentemente ele não vai pagar os dividendos. Mas, por outro lado, tem vários bons fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses e dividendos acima de 7% ao ano, tá? 7% ao ano já líquido de imposto de renda para você, pessoa física. Só para você ter uma ideia, a poupança tem uma rentabilidade de 1,4% ao ano no momento em que eu estou gravando esse vídeo, janeiro de 2021. Já esses fundos imobiliários você pode encontrar com dividendo acima de 7%. Só que uma coisa, um ponto importante, uma atenção aqui. Ações e fundos imobiliários não é para curto prazo, principalmente quando você foca dividendos. Dividendos é para você colocar dinheiro de longo prazo, é para você colocar um dinheiro que vai trabalhar para você. Não colocar um dinheiro que você está já contando com ele para fazer algum negócio no mês que vem, no outro mês e por aí vai. Tá bem? Combinado? Então assim, só para resumir aqui, ações e fundos imobiliários são os dois melhores investimentos que você pode ter na sua carteira para gerar dividendos todos os meses na sua conta. E algumas opções aqui que você pode avaliar para você ter na sua carteira para receber dividendos. No setor financeiro, tem 3 empresas boas pagadoras de dividendos e são empresas sólidas que tendem a ter um bom crescimento também, como por exemplo, o Santander, o Bradesco e a empresa Itaúsa. Tem outras empresas também que são boas pagadoras de dividendos, como por exemplo a Taesa. Já nos fundos imobiliários, nós temos alguns fundos também que são bons pagadores de dividendos e tem uma qualidade excelente no fundo, como por exemplo o fundo IRDM 11. É uma boa opção para você avaliar a ter na sua carteira também. De novo, essas opções que eu falei agora há pouco aqui, são opções que você tem que entender, conhecer a empresa
enfim, usar essas opções para você estudar e aí sim decidir se você quer ou não ter na sua carteira. Não é porque eu estou te dando uma sugestão de investimento aqui que eventualmente você vai sair fazendo, mas você não sabe como funciona. Por quê? Porque pode ter quedas nesses investimentos, assim como teve na queda do coronavírus. Só que quem estava lá no coronavírus e não entendia a dinâmica dos investimentos, quando houve a queda, essa pessoa vendeu e vendeu com prejuízo. E aí acabou achando que bolsa de valores não é para ela, bolsa de valores é cassino e essas coisas. De novo, não invista em algo que você não conheça. Essa é uma frase que está no meu livro físico, e caso você queira ter acesso a esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link da Amazon que você pode ter uma versão física, que é esse livro aqui, ó. É esse livro, né, O Melhor Investimento para o Seu Dinheiro. Você pode adquirir ele e ter uma versão física, um livro, não é um livro de autoajuda, não é um livro contando histórias, né? Tem 4 páginas que contam um pouco da minha história, mas é um livro focado em conteúdo mesmo. Fala de renda fixa, fala de renda variável, fala como você montar uma carteira, enfim, várias coisas você encontra nesse livro. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, mande para os seus amigos aí, deixe nos comentários aqui o que você achou e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pois assim, numa próxima vez quando eu postar um outro conteúdo, o YouTube vai fazer questão de avisar você. É isso aí, um forte abraço, até mais.